Eduardo Bolsonaro. Esse é um dos assuntos importantes também dessa sexta-feira, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa hoje o julgamento da denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro. Segundo a PGR, Eduardo articulou sanções contra autoridades brasileiras com o objetivo de interferir no processo jurídico do pai, do Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de prisão. O julgamento começa daqui a pouco, está marcado para as 11 horas, no plenário virtual. O deputado vai ser julgado à revelia, ele se recusou a indicar um advogado e também não quis receber a Defensoria Pública. O Josias de Souza já escreveu a respeito disso, então eu vou até abrir com o Josias. O Josias escreveu, está entre as colunas mais lidas na nossa página neste momento do UOL. O sonho da anistia não veio, mas Eduardo realiza seus pesadelos. Vamos lá, Josias, qual vai ser o destino de Eduardo Bolsonaro? Ele vai ser acomodado pelo Supremo, Fabíola, no banco dos réus, né? É como você disse aí, ele não conseguiu realizar desde o seu autoexílio americano o sonho da anistia, mas está realizando gradativamente, aos pouquinhos, todos os seus pesadelos. E nesse julgamento, o Supremo vai sentar o Eduardo Bolsonaro do banco dos réus, o futuro político do filho vai virando farelo no instante em que o chefe do clã, o Bolsonaro, está vivendo a síndrome de ser hospedado na Papuda por alguns dias, pelo menos, né? Então, a estimativa, Fabíola, ali no Supremo, é de que o Eduardo seja condenado em 2026, antes da eleição. Portanto, ele não será, como pretende, candidato ao Palácio do Planalto, vai ser candidato, se muito, ao ostracismo, né? E o crime imputado a ele é conhecido, o procurador-geral Paulo Gonet o acusa de coação, porque ele atuou nos Estados Unidos para atrapalhar o andamento do processo do complô do golpe, tentou atrapalhar, não conseguiu. Essa denúncia está sendo julgada no plenário virtual e o julgamento termina no dia 25 de novembro, mas os ministros da primeira turma do Supremo não devem demorar tanto tempo para converter a denúncia em ação penal. O Eduardo Bolsonaro vai chegar ao banco dos réus e ainda não conseguiu notar, Fabíola, a diferença entre arrogância e insignificância. Ele se tornou, de fato, um personagem insignificante. Hoje, as autoridades aqui em Brasília se divertem com as ameaças do Eduardo Bolsonaro como quem brinca de roleta russa, na certeza de que a influência que o personagem manipula em Washington está completamente descarregada. Então, realmente, ele está realizando os seus pesadelos aos poucos. Vem aí outras novidades, né? Até fevereiro ele tem que ser cassado pela Câmara por excesso de faltas. Há um processo aberto contra ele na Polícia Federal, porque ele é escrivão da Polícia Federal de carreira, e há um processo administrativo aberto contra ele que deve resultar na sua demissão. Acho que ele vai ter que ficar lá pelos Estados Unidos, Fabíola, e para ganhar a vida, talvez, que não vai ter mais salário do parlamentar, não tem salário da Polícia Federal, talvez ele tenha que voltar a fritar hambúrgueres. O pai dele um dia já disse que ele era craque nesse ofício, então talvez ele tenha que voltar a fritar hambúrguer lá nos Estados Unidos. E se o Trump não deportá-lo? Daqui a pouquinho a gente tem análise jurídica, mas antes ainda, aproveitando o nosso cientista político hoje nos ajudando aqui no nosso All News, Carlos Mello. Professor, os objetivos dele não foram alcançados. Talvez pelo contrário até. Será que ele vai ter prejuízo com tudo isso, além de um julgamento e uma punição? Para reforçar o que eu disse do Josias, esse título é fantástico, né? Realizando seus pesadelos, né? E, de fato, foi isso. Veja, tem dois aspectos. Tem um aspecto legal e um aspecto político. Do ponto de vista legal, ele vai ser julgado, vai ter direito de se defender, embora não esteja fazendo questão disso, mas todos vimos Eduardo Bolsonaro ir para as redes sociais, ocupar as telas, e fazendo ameaças, né? Falando, inclusive, uma imagem absurda, né? De um porta-aviões ocupando o Lago Paranoá, em Brasília, quer dizer, se fosse possível, mas nós vimos tudo isso, né? Isso, além de uma ameaça ao país, vindo de um parlamentar, né?
Além disso, ainda significou obstrução de justiça, porque isso tudo estava vinculado a impedir que o seu pai fosse julgado e condenado. Então, tem esse aspecto jurídico, esse aspecto que está sendo conduzido pelo STF. Agora, há um outro aspecto, que é o político. Não à toa, o presidente Lula vem se referindo ao Eduardo Bolsonaro como o seu camisa 10. Né? Veja, há 100 dias, mais ou menos, o governo do presidente Lula estava muito desgastado, estava nas cordas, tinha perdido votações importantes no Congresso. Né? E aí vieram erros em série da oposição. Né? Vários erros. E talvez o maior deles foi esse movimento feito por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Não é? A questão de instigar o presidente Trump, com quem ele tem ligações indiretas, a punir o Brasil. Não é? E isso deu uma bandeira política para o presidente Lula, a questão da soberania, enfim, e depois todo o processo feito pela diplomacia, de aproximação do governo americano, de negociação, que resultou naquele encontro entre os dois presidentes, com o presidente Trump fazendo elogios ao presidente Lula. Enfim, do ponto de vista político, foi um tiro no pé. Então, para usar um clichê antigo, né, além de um crime, de um suposto crime, embora seja claro, né, esse crime, ele também cometeu um erro político brutal para os objetivos dele, para os objetivos da oposição ao presidente Lula. Isso foi terrível e agora ele é simples assim, vai pagar por isso nos dois fóruns, no fórum político e no fórum jurídico. No fórum político, a irrelevância a que se referiu o Josias. E no fórum jurídico, provavelmente uma condenação aí e vai ter que se haver com a justiça. Por isso a gente tem um jurista de plantão, a gente sempre aciona esse time, né? Ele não pode faltar, todo dia no programa a gente tem que ter um jurista aqui. A gente adora quando ele vem, Marlon Reis na área neste momento. Bom dia, professor juiz. Marlon Reis, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia, Carlos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Eu gosto demais de voltar, viu? Contem comigo. A gente conta mesmo. Vamos lá, como que o senhor analisa esse julgamento do Eduardo Bolsonaro? Primeiro, eu queria saber a gravidade dos crimes cometidos por ele, o que isso pode render, né, de punição a ele, se o senhor acredita que realmente ele vai ser punido, e também o que significa o caso de esse julgamento acontecer à revelia, né? O que isso significa na prática? Bom, eu vou começar pela última parte, se você me permite. Vamos lá. Esse julgamento à revelia é algo que pode acontecer com qualquer pessoa que esteja em uma situação de abandono do seu domicílio. E isso é uma maneira, obviamente, que o Estado tem de impedir a impunidade, porque senão qualquer pessoa poderia praticar um crime, iria para um lugar onde não pudesse ter descoberto seu paradeiro, e com isso impediria o andamento do processo. Não é isso que acontece. Pela nossa legislação, o Estado tem o direito de citar por edital quando, buscando nos endereços conhecidos, essa pessoa não é localizada. De fato, não se sabe sequer onde ele se encontra nos Estados Unidos. Se houvesse um endereço conhecido nos Estados Unidos, ele poderia ser citado pelo que se chama de carta rogatória, que é um documento que é emitido pela via diplomática e sairia do Ministério das Relações Exteriores para o órgão correspondente nos Estados Unidos, que teria, então, pelos acordos de cooperação judiciária, o dever de fazer a citação lá. Isso também não é possível, porque ele se encontra oculto nos Estados Unidos. Eu diria até que foragido, nós poderíamos usar essa expressão. O fato, então, é que há a citação por edital, tudo dentro da lei. Nesse caso, ele pode, mesmo assim, citado por edital, apresentar defesa através de advogado constituído. Não o fez. Nesse caso, ele continua tendo o direito de defesa. Só que, nesse caso, o direito de defesa passa a ser exercitado por um defensor público nomeado especificamente para isso.
Então ele está tendo toda a gama de direitos que são assegurados pela Constituição brasileira e pela legislação criminal, processual penal. Então, só para aproveitar para explicar um pouco para quem nos assiste. Os crimes, então, agora, com a denúncia em sendo recebida, ele se torna réu, muda o status jurídico no sentido de que atos que ele venha a praticar na constância de um processo criminal podem ter outros desdobramentos, ou se atribui a ele essa conduta da coação no curso do processo, porque ele movimenta a máquina de um governo estrangeiro para alavancar uma série de pressões sobre as mais altas autoridades do país para tentar obter a impunidade para o seu pai. E com isso ele não atinge seu objetivo, porque o Brasil, mais uma vez, demonstra ser soberano, e atrai para si aquilo que o Josias descreveu muito bem, essa tormenta aí, esse pesadelo. De fato, ele está cercado pelas consequências jurídicas das suas próprias condutas. Agora, doutor Marlon, o Alexandre de Moraes, no caso do Eduardo Bolsonaro, mandou lá os oficiais de justiça aos endereços conhecidos dele, a casa em São Paulo, casa em Brasília, o gabinete na Câmara dos Deputados, e não encontrando, todos sabiam que ele estava nos Estados Unidos, ele fez a citação por edital. E há um defensor público, até me surpreendi, o defensor público é muito, muito aguerrido, e eu estava vendo a defesa que ele fez do Eduardo Bolsonaro, e ele diz uma alegação que me pareceu talvez a única possível no caso do Eduardo Bolsonaro. O defensor está alegando até vou até dizer o nome dele, chama-se Antônio Ezequiel Barbosa. Ele está alegando, olha, ele fez declarações, de fato, ainda que sejam críticas, ácidas e até contundentes, isso não constitui violência nem grave ameaça. E esse crime de coação teria que ter implícito na atitude ali a violência ou a grave ameaça. Ele diz que está no contexto da liberdade de manifestação de um parlamentar, né? E o que eu lhe pergunto é, objetivamente, se ele está tendo a defesa, embora de um defensor público, ainda é correto dizer que ele está sendo julgado à revelia, uma vez que o devido processo legal está sendo observado? Tecnicamente, sim, porque ele não está apresentando a sua própria defesa por suas próprias ações, iniciativas, ele não constitui advogado e não vem a juízo pessoalmente. O Estado está compensando essa omissão dele, essa ausência dele na defesa, com a designação de um defensor público, que faz o certo, porque a defesa, todos têm direito à defesa, isso é uma das grandes virtudes de se viver numa democracia, uma reconquista que nós tivemos com a derrocada da democracia. Então as pessoas têm direito à defesa mesmo que não queiram, como é o caso. Ele não quer se defender, não age para tanto, mas mesmo assim ele tem. E vem o defensor, que está de parabéns pelo correto cumprimento da sua missão, que é constitucional, aliás, tem sede constitucional a Defensoria Pública, e ele vem para, sim, usar todos os argumentos possíveis, técnicos. Não vejo possibilidade de acolhimento dessas teses, porque, de fato, não foram só palavras, foram palavras que ativaram gestos da mais dura consequência, envolvendo restrições jurídicas gravíssimas contra membros da Suprema Corte e do governo. Tudo em busca dessa tentativa declarada de forçar os poderes constituídos a encontrarem uma maneira de livrar o pai da condenação, que acabou sobrevindo. Então, isso é uma coisa que, inclusive, a mim, como jurista, me orgulha de estar num país que tem tanto cuidado pelos réus, mesmo aqueles que nada fazem para se defender. Isso a gente vê no trabalho cotidiano da Defensoria. Eu mesmo, no período em que eu fui juiz, por 20 anos, muitas vezes me deparei com a situação de réus foragidos que não tinha como serem citados e que acabaram levando à necessidade de designação de defensores dativos
ou defensores públicos. Então, essa é uma faceta muito bonita até da nossa democracia, que mostra que realmente todos, até aqueles que nada fazem por isso, têm o direito de defesa. Para explicar aqui para as pessoas, né, o primeiro a votar é um plenário virtual, né? O primeiro a votar é o relator do caso, Alexandre de Moraes. Ele costuma ser bem rápido, né, em colocar ali o seu voto. Depois, e aí também vão votar Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Todos da primeira turma votam nesse plenário virtual. E isso que o senhor está falando é interessante a gente perceber, né? Ele, de certa maneira, produziu provas contra ele, nesse caso, doutor Marlon, porque ele admitiu publicamente nas suas redes sociais diversas vezes que ele ia lá pressionar para que essas sanções acontecessem, e elas vieram, né? Primeiro veio o tarifaço, vieram essas sanções também usando a lei Magnitsky, contra juristas e autoridades brasileiras. É possível dizer que ele produziu provas contra ele e isso vai ser utilizado nesse processo? Na verdade, se há algo que não faltam aqui são provas, porque tudo foi feito de maneira pública. Ele não engendrou todas essas medidas as ocultas, né? Ele gravava vídeo em frente à Casa Branca, ele fazia os vídeos revelando que atos estavam praticando ele e seu cúmplice Paulo Figueiredo, que também responde à ação penal pelos mesmos fatos, mas foram desdobrados, né? Foram divididos os processos, por isso Paulo Figueiredo não está hoje nessa sessão, não foi em julgamento, mas eles dois fazem de forma ostensiva e comemorando, inclusive, a obtenção dos atos e dizendo que continuariam para que esses atos fossem dobrados, aumentados, multiplicados, até que atingissem o seu objetivo de subverter a ordem jurídica brasileira para atingir o seu propósito iníquo, né? Então, realmente, se há uma coisa que não falta aqui, é prova. Só lembrando que hoje o Supremo vai se debruçar de uma maneira não muito, embora vá tratar, obviamente, das provas, mas neste momento o que se está em discussão é o recebimento de denúncia. Então, para a lei, o que é necessário para o recebimento da denúncia é a prova da autoria e a prova dos fatos e o indício da autoria. Os fatos eles são públicos e notórios, esses fatos estão devidamente noticiados nos autos do processo e bastam indícios de autoria para o recebimento da denúncia. Então, esses indícios existem de sobra também pela mesma razão que nós mencionamos aqui, que é o fato de que ele vinha a público, orgulhoso, inclusive, celebrar a conquista de atos que ele próprio confessava que ele havia demandado. Né? O senhor acha que ele vai ser condenado à prisão? Prisão de quanto tempo? Nesses casos, há aí o crime de prisão, a condenação em prisão, o senhor acredita? Sim, a depender da dosagem da pena, que vai levar em conta a gravidade que o Supremo encontre nessa conduta, sim, ele pode vir a sofrer as consequências de uma prisão, de privação da liberdade física. Não há dúvida de que isso pode Marlon, acontecer. Esse crime, ele está previsto ali no Código de Processo Penal, que o período de reclusão é de 1 a 4 anos, mais a multa, evidentemente. Né? Supondo que ele seja condenado pelo teto da pena, de 4 anos, ele não iria para o regime fechado, né? Considerando-se esse crime que é imputado a ele, nesta denúncia que vai ser convertida agora em ação penal, né? Ele não iria para o regime fechado, né? Não, aí é que está o grande paradoxo. É que ele não iria em regime fechado se ele voluntariamente comparecesse para cumprir a pena que lhe fosse designada. Então, digamos, de fato, um crime que tem a pena
mesmo que ele seja condenado à pena máxima, ele terá, a princípio, a possibilidade de obtenção de uma conversão numa medida alternativa. Resta ver como o Supremo vai ponderar os elementos relacionados ao aspecto da violência, porque é possível, em certas circunstâncias, se afastar a aplicação dessas penas alternativas em virtude de outras peculiaridades. Mas a grande questão é, ele se submeterá a essa pena? Ele voltará ao Brasil para se submeter a essa pena? Porque se ele não o fizer, essa pena alternativa demanda sujeição voluntária. Qual a consequência de não haver uma submissão voluntária a ela? A conversão em medida prisional. Então, é algo bem complicado, realmente, o cenário em que ele se encontra. Mas aí eu vou passar Só para aqui entender, então, doutor Mano, bem rapidamente, só para entender bastante, com mais clareza esse ponto. Né? Disseminou-se a percepção segundo a qual o Eduardo Bolsonaro seria preso se ele retornasse ao Brasil hoje, porque ele é visto, aos olhos da justiça, ele é visto como um fugitivo. Né? Então, pelo que o senhor está explicando, embora a pena máxima para esse crime de coação seja de 4 anos, talvez ele pegasse ali uma pena pena de prisão em regime aberto ou conversão em medidas alternativas, mas pelo que o senhor está explicando, se ele não se submete à decisão judicial, isso aqui pode virar uma tranca mesmo, 4 anos em regime fechado, é isso? Eu falei há pouco que a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que pode envolver prestação, pagamento de, vamos lá, como é popularmente conhecido, pagamento de cestas básicas, ou uma prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, dentre outros. Esse tipo de medida, que pode ser aplicado aos crimes cuja pena não seja superior a 4 anos, ela demanda também a observância de outros requisitos. Por exemplo, se o réu não for reincidente, mas um requisito que haverá de ser considerado pelo Supremo é o seguinte: sobre a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias que indicarem que essa substituição seja suficiente. Então, o que isso significa? Que ao decidir sobre converter essa pena em uma pena puramente restritiva de direitos, o Supremo também deverá considerar que os demais requisitos para essa conversão estão presentes, porque não basta o tamanho da pena. Então, a probabilidade de expedição de uma ordem condenatória que envolva privação de liberdade, ela é real e está na mesa para a decisão do Supremo. Estamos aqui com o cientista político também, professor Carlos Mello, e a gente viu, né, o Eduardo Bolsonaro ser blindado pelo Código de Ética, né, pela Comissão de Ética da Câmara, né? Só que essa condenação pode ter esses impactos políticos. Qual é o impacto político para Eduardo Bolsonaro diante de tudo isso, professor? Vamos por partes, Fabíola. Eu vou chegar nesse ponto. A primeira coisa é o seguinte: é um crime de coação, mas qual é a natureza dessa coação? Não é? Me parece que excede a isso. Veja o que aconteceu. Não é? O país teve que correr atrás de uma negociação com os Estados Unidos, as empresas, os exportadores brasileiros, enfim, houve um enorme prejuízo econômico. Não foi uma coação pela coação, houve um enorme prejuízo econômico. Autoridades foram punidas por um governo do exterior. Os ministros, a maioria deles, não pode, por exemplo, mas pegar um avião e ir até os Estados Unidos. Pega o caso do ex-ministro Barroso, que tinha filhos nos Estados Unidos, enfim, todos aqueles problemas. Veja, me parece que tem, dentro daquilo que ele está sendo acusado, existem várias outras questões que, a meu ver, não sou jurista, o doutor Marlon
tem, evidentemente, muito mais condição de falar sobre isso, mas me parece que há agravante sobre agravante, além de produzir provas contra si mesmo. Agora, a sua questão. Veja, não é natural isso. Há uma tentativa do partido do deputado Eduardo Bolsonaro e também de setores do Congresso Nacional de naturalizar isso. Afinal de contas, ele está exercendo o seu mandato. O seu mandato não foi ganho nas urnas para agir contra o país. Não foi isso. Não foi ganho nas urnas para mover uma nação estrangeira para prejudicar o Brasil. Não se trata de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é a opinião que eu possa ter a respeito de qualquer coisa. Não foi isso. Ali houve ação. Não foi só a liberdade de expressão. Por mais que o defensor público, talvez por não ter outra possibilidade, vá por esse caminho. Então, há uma naturalização por parte de uma parcela do sistema político e por parte também de uma parcela da sociedade de que é normal fazer isso. Não, não é normal. Não é normal agir dessa forma. E, a meu ver, mesmo sem ser jurista, além do crime que lhe é imputado, há uma série de agravantes que são muito, muito, muito sérios para que a gente possa simplesmente colocar como um processo normal que está correndo no Supremo, dado a sua função de deputado federal. Acho muito mais sério do que isso. E acho que, do ponto de vista político, isso não está sendo discutido, isso não está sendo cobrado enfaticamente desses setores que têm naturalizado essa posição de Eduardo Bolsonaro.